Olá pessoal, tudo bem? Tesouro Direto em 5 minutos. Vamos responder aí uma pergunta um pouco mais atípica, um pouco diferente, mas eu gosto desse tipo de comparação. Qual é o mais interessante, Tesouro IPCA 26 ou pré-fixado 24? A comparação direta, pessoal, deveria ser entre o IPCA 26 e o pré-26, né? Mesmo prazo ali, ou parecido, porque tem 8 meses de diferença, mas é parecido, a gente tem uma comparação mais direta das taxas. Com relação ao 24, eles não são comparáveis diretamente, certo? Mas eu gosto de partir do princípio, ao comparar investimentos, de se eu posso investir nos dois, eu tenho que poder compará-los também, porque é uma comparação que tem um certo sentido. Eu não vou comparar a Selic 24 com o IPCA 55, isso aí não tem lógica alguma, né? Mas pré-24 com o IPCA 26 tem lógica, porque o prazo é parecido, certo? É um pouquinho mais diferente do que o pré-26, mas é parecido ainda assim. Então vamos lá, gente. Claro que se a gente chegar na conclusão que o pré-24, por exemplo, em determinado momento vale mais a pena que o 26, a gente, por lógica, vai ver então que o pré-26 vai valer muito mais a pena, certo? Porque se a taxa embutida de prêmio no pré-26 já for suficientemente alta para torná-lo mais atrativo que o IPCA 26, o pré-26 então ganharia muito mais, né? Então tá. Então como é que a gente pode fazer? Primeiro vamos calcular a inflação implícita do que está dentro do pré-26. Então, 6,68 sobre 100. Isso aqui é o fechamento da quarta-feira de cinzas, tá? Mais um. Tá? É isso aqui, 1,0668 dividido por 1,0272 menos 1 vezes 100. Então, 3,85, pessoal. O que é o 3,85? É a inflação implícita do pré-26 comparado ao IPCA 26. De novo, a comparação ideal deveria ser com o IPCA 24, que aí a gente olha nas taxas de resgate, mas o IPCA 24 não pode ser comprado, então nem vamos olhar isso. Então 3,85, gente. Claro que o prazo é diferente, claro que tem todas essas diferenças e tal, mas nós estamos ignorando isso, estamos fazendo uma comparação diferente, uma comparação atípica. Olha, por esse número aqui, pessoal, eu acho que não vale a pena, certo? Porque a inflação implícita, ela diz o seguinte, a inflação implícita dentro de um pré-fixado, ela tem que ter a inflação que acontecerá, certo? Na média anual do período até o vencimento dele, que é 1º de julho de 24, mais um prêmio acima dessa inflação, certo? Que então a inflação, para valer a pena esse papel, essa inflação aqui deveria ser menor do que 3,85. Ou seja, ela tem que ter um prêmio ainda, tá? Essa inflação implícita não é a inflação que o mercado julga que aconteça. É o prêmio de inflação que deveria idealmente ser maior do que a inflação prevista futura. Só que não é. Bom, o boletim, você vai dizer assim, mas pelo boletim Focus porque deu 3,6 e depois é 3,48, depois é 3,5. Sim, mas a gente sabe que o boletim Focus erra, notoriamente. Então, se você 4% é um número bem mais fácil de acreditar, bem mais simples, né? Então, nessa comparação aqui, o nosso pré-fixado perdeu, certo? Claro, a gente vai ter que ter 2 anos e 1 mês a mais aqui, certo? Que é o prazo a mais, porque esse aqui vence 15 de agosto de 26, esse aqui vence 1º de julho de 24, são 2 anos e 1 mês e meio.
Então isso aí tem que ter essa clareza também, certo? Quando que esse pré valeria mais a pena? Eu acho que ele valeria mais a pena que o IPCA 26, pessoal. Se a pessoa está pensando em fazer aí uma marcação a mercado em que ela julga que essa taxa seja bastante atraente, e aí ela aposta numa queda dentro de alguns meses, o que eu acho que não estaria muito no radar, mas enfim, né? Apostaria numa queda, e aí a gente sabe que os pré-fixados oscilam mais que as NTNBs, que os tesouros IPCAs, e aí você pode ter uma variação aqui de 0,20, 0,30, 0,40 na taxa, e o tesouro IPCA aí do prazo parecido vai oscilar 0,10 ou 0,20, aqui vai oscilar 0,30, 0,40. E aí ele oscila mais, ele cai mais e sobe mais, né? Então você compra quando ele está na subida mais alta e vende quando ele está na descida mais baixa. Aí sim, talvez valesse a pena para fazer uma estratégia com um pouquinho mais de risco, certo? Mas fora isso, eu acho que ele não está valendo a pena, gente. Porque esse 2,72 eu acho que cobre bastante a inflação. Vamos ver assim, uma inflação de 4% vezes 1,0272 dá menos 1 vezes 100. Veja aí, que a inflação a 4%, que eu acho um número bem real, assim, ó, vai dar uma média anual aí de 6,82 e o pré tá 6,68, né? Então ele realmente não tá competindo ainda com o IPCA 26. Mas vejam que no pré 26, olha aí, ó, a taxa 7,29 supera até uma inflação de 4% e ainda tem um prêmiozinho aí de 0,51. Então sim, aqui no pré-26 estaria valendo a pena comparado ao IPCA 26, certo? Mas o pré-24, pela inflação implícita, não. E pela questão assim, de somar uma inflação, assim, se você estima que seja 4%, ele também perde, certo? Perde por pouco, mas perde. Mas para marcação a mercado, ele pode ser mais interessante sim. Certo, pessoal? Deixe os comentários aí, espero que vocês tenham achado interessante essa comparação um pouco atípica aí, que vários de vocês sugeriram e que eu também gosto, certo? Eu acho que a gente tem que fazer umas comparações meio fora da caixa, assim, de vez em quando, certo? Só não ir para coisas meio absurdas, tipo Selic versus IPCA 55, que aí não tem pé nem cabeça, né? Mas esse comparativo aí eu gostei, me deixa aí a tua opinião, e se você acha que o pré-24 vale mais a pena, me diz por quê. Porque a gente pode trocar uma ideia aí e de repente a gente pode achar uma outra possibilidade aí que não estamos vendo por enquanto. Por quê? Porque basicamente eu estou bastante receoso com a inflação, certo? Com a inflação aí, eu não estou conseguindo enxergar essa inflação abaixo de 4% como o Boletim Focus está, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.